A paz do Senhor, irmãos. O jovem que quiser já ir para a sua sala, graças a Deus, aí temos aí já um grupo de jovens. O irmão Alessandro vai ministrar para os jovens. E assim vamos caminhando, né, irmãos? Graças a Deus. Irmão, tudo bem com os irmãos? Tivemos uma noite abençoada, dormiram bem, está tudo em paz, coisa boa. Eu dormi pouco. Um abençoado vizinho chega 2:30 da manhã, ele gosta de uma bebidinha, aí esse começa. E isso atrapalha a gente dormir, né? Mas graças a Deus, estamos aqui, né? A gente tem de orar para esses vizinhos para que ele possa dormir também, né? E deixar os outros dormir. Mas graças a Deus, tudo bem, estamos com saúde, Deus tem nos guardado até agora. Nós vamos continuar orando, porque ainda temos irmãos do ministério que está enfermo, está precisando das orações. Nós temos irmãos que já foram recuperados, graças a Deus por isso, né? E nós continuamos ainda no meio de uma batalha muito árdua, que é essa pandemia, né? Tem desassossegado muitas famílias, muitas pessoas perderam entes queridos, outros passaram por a enfermidade de uma forma mais leve, outros mais grave, enfim. Estamos marchando. A guerra é assim mesmo, né? Uns ganham, outros perdem. Uns conseguem passar sem nenhum arranhão, outros são arranhados, outros são feridos, né? E nós estamos aí, graças a Deus. Hoje nós já vamos para a terceira lição deste trimestre, ela é muito importante, assim como as outras. Nós tivemos na primeira lição, falando de vale deserto, né? Foi ministrada pelo irmão Abson, evangelista. É um lugar de propósito, desafio e vitória, né? Então nós vemos que vale deserto é um lugar que passa, né? É um lugar de propósito e também um lugar de vitória. Tivemos no domingo passado com o pastor Júnior, falando um homem de fé e coragem. E agora nós estamos na terceira lição, que é uma atitude de fé. É uma lição bastante importante, ela traz na narrativa do ensinamento a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia, né? Às vezes nós falando desta forma nos dias atuais é uma coisa bem simples, né? Com a nossa medicina bastante avançada, e era uma coisa assim. Mas naquela época não era tão simples assim. Primeiro que nós já vimos aqui logo de cara no primeiro tópico da lição, onde fala a condição humana, e ela vai trazer em 3 divisões, dizendo assim, uma atitude a ser tratada, resolvendo o problema por conta própria, e, em terceiro lugar, a cerimonialmente impura. Então, são 3 pontos que vai ser destacado nesse primeiro ponto. E quando nós faz a leitura na revista ou nas próprias escrituras sagradas, nós vai vendo que existe um episódio da mulher que está com hemorragia, juntamente com um pedido de Jairo, que tinha a sua filha que estava enferma. Então, nós estamos vendo basicamente, no mesmo caminhar de Jesus, 2 acontecimentos, dentro da mesma proposta. Aí, o que a gente vê aqui agora, dentro do texto da Bíblia Sagrada, por exemplo, Jairo era um príncipe de sinagoga, que foi até Jesus e pediu para que ele fosse até a sua casa. Jairo é homem. Eu quero até destacar bem isso, porque naquela época, irmão, as mulheres não eram como são hoje, né? Tinha essas mesmas oportunidades, esses mesmos privilégios, essas mesmas conquistas que tem hoje. Não era bem assim. As mulheres bem discriminadas naquela época, entendeu? Naquela região. E no caso dessa mulher sofrendo de uma hemorragia, logicamente, a regra da mulher havia passado além daquilo que era normal,
ela era considerada imunda. Já tinha o problema de ser discriminada diante da sociedade, porque as mulheres naquela época, ela era vista apenas para a procriação. Então, você já vê aí o peso que tinha sobre as mulheres. Nós vemos aqui, dentro do próprio contexto bíblico, que o nome de Jairo é citado, mas o nome dessa mulher não é citada. Apenas a enfermidade e o tempo da enfermidade. Já vemos aí um problema de... Hoje nós estaríamos assim, machismo, né? E era bem um machismo, assim. Não era uma questão só da lei mosaica, porque a lei não trata somente da mulher no livro de Levítico, né? É até bom nós ler lá o livro de Levítico, lá no capítulo 15, né? Aí, irmão Joel, tudo bem? Pega o microfone aí, irmão Joel, para você me ajudar nessa leitura aqui. Fica fácil. Lá no capítulo 5, verso 37 a 40. Aí pega o microfone, porque aí o irmão lê no microfone e todos possam ouvir, né? Aí para nós entendendo aqui um pouco como era que é a situação que essa mulher estava vivendo. Então, como eu estava falando, então Jairo chega diante de Jesus e pede para que ele vá até a sua casa, porque sua filha estava enferma. Logicamente, quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha havia já falecido, Jesus ressuscita aquela menina, né, aquela garota. Mas no caminho para ir para a casa de Jairo, nós temos aí o episódio dessa mulher que estava sofrendo com esse problema, né? Quando a gente fala assim, entre todas as letras, fica até meio constrangedor falar, mas eu vou sempre usar a palavra hemorragia, mas é bom as irmãs já saber, o povo saber que ela começa com as próprias regras da mulher que desencadeia aí, vai durar um período muito grande, né? Eu vou só pedir o irmão para fazer a leitura bíblica, vamos ler aí no livro de Número, né? Ou melhor, Número. Não é número, é Levítico, né? No livro de Levítico, no capítulo 16, né? É o capítulo 15, vamos ler o versículo 25 a 30, né? Apesar que o livro de Levítico, irmãos, ele não fala somente das mulheres. Quando ele começa no primeiro versículo, ele começa falando homens, que vai até, se não me engano, o versículo 18 e 19, e depois ele está falando da mulher. Porque às vezes ele fala assim, não, a lei só tratou das mulheres. Negativo. Ele fala dos homens também, que tudo aquilo que sai do corpo do homem também tornava o homem imundo. Está falando do sêmen, essas coisas, uma série de coisas aí que é trabalhada nesse sentido aí, né? Logicamente, eu não vou falar porque não é o caso aqui, mas a lei mosaica, ela trata desse assunto e depois entra no assunto da mulher. Eu vou falar porque exatamente o nosso personagem aqui agora é uma mulher, né? Mas a lei não está falando só de mulher, porque às vezes dá a impressão assim, Deus é um machista, né? Nada disso. O irmão vai fazer a leitura bíblica, depois eu faço o comentário do texto, para nós só entender aqui a dimensão do problema dessa mulher, tá? Lê aí, irmãos. Levítico qual? Levítico no capítulo 15, lê o 25 a 30, esses 5 os últimos versículos, que já trata mais do assunto da mulher. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Então, você observa que o Levítico, ao tratar deste assunto, ele fala que durante esse período, a mulher se tornava imunda. Eu estou falando imunda e não suja, né? Imunda. Por que imunda? Então, ela seria
É uma coisa que não se tolera. Já logo de cara o texto está falando desse. Quando a mulher está nesse período, não só mulher, mas homem também, da mesma forma era tratado. O tratamento é igual para os dois, mas nós estamos aqui falando de mulher porque o assunto vai referir a elas, né? Então, era considerada imunda, quer dizer, uma coisa não tolerável. Então, ela deveria ficar afastada um período. Dentro da regra normal, seria o período de 7 dias. No 8º dia, tudo ok, estava limpo. Mas aonde ela sentava ou tocasse, a pessoa que ali fizesse ou tocasse, ele também ficaria imundo. E isso até à tarde. À tarde, oferecia ali que ele deveria, tomava um banho, se lavava e ele purificava. Então, por que eu estou falando isso e li esse texto? Porque eu quero mostrar para você a condição que essa mulher estava sofrendo. Porque ela não só teve um período aí de 7 dias, mas de 12 anos. Isso significa que, durante o período de 12 anos que ela estava sangrando, até a medicina até fala que ela teria morrido com menos da metade desse tempo. Ela já é um milagre de estar viva há 12 anos, né? Passando por uma enfermidade de tamanha gravidade. E com um preconceito tão grande com relação a esse tipo de enfermidade. Então, bom, se ela está sangrando durante este período, a primeira coisa que nós temos de analisar, eu vou falar aqui, analisando a situação dela, ela era rejeitada. Logo de cara. Ela não, onde tocava era imundo, onde sentava era imundo, onde deitava era imundo, ninguém podia tocar. E quem tocasse era imundo. Então, nós vamos fazer a primeira condição. Se ela fosse casada, o marido não poderia tocar. Logicamente, também não ia ficar 12 anos sem tocar numa mulher. Então, você já veio uma rejeição logo de cara no caráter familiar. Então, ela já tem um problema grave. Ela não poderia receber um abraço do filho se fosse casada e se tivesse filho. Parou para pensar a situação dessa mulher, tanto que é grave? É 12 anos sem poder abraçar ninguém. É 12 anos sem ter um convívio social. É 12 anos sem vir à igreja. É 12 anos sem participar da ceia do Senhor. Entendeu como é que é a situação dela? É uma situação muito difícil, irmão. Só que uma doença, uma enfermidade dessa magnitude, deste tamanho, dessa grandeza, ela não fica somente nessa doença. Então, a pessoa está sangrando e logo ele vai ter um problema de anemia. A anemia vai levar a fraqueza, não é isso? E muitas outras doenças. Vocês já pararam para pensar o emocional dessa mulher? Apesar que o escritor dessa revista, numa das pregações falando deste assunto, ele coloca o problema dessa mulher a partir dos 12 anos de idade, mas não temos amparo bíblico para isso. Na pregação dele fala, a partir dos 12 anos, quando inicia a regra, os pais já levam ela para aquele lugar afastado, porque ela não poderia estar no convívio da sociedade, era levado para um lugar fora da sociedade. Assim como os aleijados, mendigos, cegos, leprosos, tinha um lugar próprio para isso. Então, já tira logo de cara de dentro de casa, porque não pode ficar dentro de casa, como é que faz? Tudo que pega é imundo, contamina todo mundo. Outra coisa bastante interessante que a gente se observa quando se olha para a palavra de Deus, isso não é uma coisa ruim. Nós temos de analisar a época em que a lei foi dada, não é verdade? Primeiro, a lei ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da lei? De preservar. Então, não é uma coisa ruim. Quando Deus dá a lei para Moisés, ele tem uma única intenção, preservar as irmãs, ou as mulheres, ou os homens, ou as pessoas que tivessem com qualquer tipo de enfermidade, ou qualquer coisa que estava saindo do seu corpo. Porque lá fala dos homens também dessa forma. Então, a lei ela tem esse objetivo, pastor Juvenil, era de preservar, era um cuidado. Por quê? Vamos analisar. O povo morava em cabanas, estava no deserto. Deserto tem pouca água. Agora, você imagina, tanto homem como mulher, numa situação de... Pensa um homem com uma doença venérea. Porque a Bíblia está falando disso, do fluxo, do sêmen que sai do homem. Ela fala no mesmo texto, do primeiro versículo. Imagina isso num lugar com pouca água. Então, seria muito fácil a disseminação de uma enfermidade. Sim ou não? Entendeu? A mulher da mesma forma. Imagina... Lá no deserto, aquela época que não tinha todos os recursos que as irmãs têm hoje, que busca na farmácia, são vários apetrechos, né, que se usa durante este período.
Mas lá no deserto não tinha isso. Você vai ver a Bíblia falar de trapo. Trapo é pedaço de pano, ok? E com pouca água. Então Deus cria uma lei a fim de preservar as irmãs. E essa lei é um pouco rígida, que ninguém poderia tocar. Até porque já estava dando aí um limite. Porque às vezes o homem poderia se querer tocar na mulher durante este período. Então Deus tem um cuidado de preservação. Só que no decorrer dos anos isso vai tornando discriminatório. Não é verdade? A coisa vai avançando, 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 a lei vai sendo torcida de uma outra forma, de ponto que a pessoa passa a ser discriminada a ponto de não conviver mais com ninguém. Era colocado de lado. Esse é o sofrimento desta mulher. Diga, pastor Joelho. A revista está dizendo que ela não podia pegar na mão de ninguém. Não. Nós dois estamos com esse problema também, não podemos pegar também, não. É a contaminação. Era contaminação. Você vê que se apartava. Então, quando o pastor Samuel Ferreira, o mesmo escritor da revista, ele traz uma pregação sobre este assunto, ele fala que isso iniciou aos 12 anos de idade. Logicamente, a Bíblia não fala assim, né? Ele fala na pregação dele, é uma pregação de mais ou menos de quase 1 hora a respeito do assunto, ele fala que iniciou aos 12 anos de idade. Eu vou fazer uma narrativa da pregação dele agora, tá ok? Aos 12 anos, quando surge a primeira vez que vem para uma menina, toda a mutação do corpo, as irmãs sabem disso, os irmãos também sabem, que são pais, avós, que estamos aqui falando. Aí o pastor Samuel fala que naquele momento a menina, sem entender o que estava acontecendo, agora vem o pai, vem a mãe, não pode tocar porque está fluindo do corpo dela sangue, então eles não podem tocar, pega essa criança e conduz para fora do arraial. Entende? A complicação, do jeito que o pastor Samuel coloca, o tanto que a coisa fica grave. Então, aos 12 anos, a hora que a criança ou aquela adolescente está transformando no seu corpo, precisa do amparo dos pais, que vem a sua regra, ela é tirada para fora do arraial. Para conviver lá com aleijados, leprosos, que tinha os lugares apropriados para eles, segundo o pastor Samuel diz, a Bíblia fala desse mesmo, quando se fala em relação aos leprosos. E ele chega a falar, os aleijados, cegos, todos eles era fora da comunidade, havia uma discriminação. Ele cita até o texto de bíblico, onde que Jesus fala assim, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Já é uma refutação de uma cultura que rejeitava todos os seus enfermos, não aceitava os seus enfermos, os seus doentes, e que tinha um lugar à parte. Outra coisa bastante que a gente pode olhar dentro do acontecimento dessa história, é que naquela época, para as mulheres sobreviver, não era fácil, porque elas não tinham a facilidade que temos hoje de trabalhar e adquirir os seus meios. Ela dependia inteiramente do homem. E você vai ver que no texto sagrado, quando faz a narrativa, e dentro desse primeiro tópico, nós vamos ver que ela procurou todos os meios médicos da época e gastou tudo quanto tinha. Quer dizer, e diz o texto sagrado de um dos evangelistas, que foi de mal a pior. Outra coisa que é interessante analisar dentro desse ponto de vista, que nós estamos aqui numa época que é o domínio romano. Vamos imaginar, a mulher enferma, já sofrendo há 12 anos. Logicamente, voltando aqui um pouquinho, 12 anos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, então ela vem sofrendo muito antes do ministério de Jesus. Sim ou não? Então, nós estávamos sobre o domínio romano, que tem uma cultura de vários deuses. Agora, você imagina uma pessoa enferma, naquela cultura daquela época, o tanto de gente que falava assim, né, pastor Juvelinho? Uai, se você beber esse copo d'água, você vai ser curada. Ela toma o copo d'água e nada acontece, ok? Não, se você prostrar diante desse Deus aqui, você vai ser curado. Ela vai prostrar diante de Deus e nada acontece. Parou para imaginar isso? O tanto que ela foi tentada, e o tanto de coisa que ela deve ter corrido atrás, isso é bem claro que a arqueologia chega a falar que no tanque de Betesda, onde ficavam aqueles enfermos, eles acharam ídolos. Isso significava que as pessoas que iam para lá esperar o mover da água, também levavam os seus deuses, ok?
Eles não só acreditavam no mover das águas, mas como tinham os seus deuses, que é da própria mitologia grega. Ok? Então, eu estou imaginando, eu estou fazendo a conjuntura aqui, imaginando que essa mulher procurou tudo quanto é recurso. Ela pegou o sal grosso, ela pegou a vassoura por detrás da porta, ela bebeu a água benta, enfim, ela fez tudo aquilo. Ela foi lá para onde estava a abadia, né? Ela procurou de todos os meios para resolver o seu problema. Eu vejo isso um ponto negativo? Não, eu vejo uma guerreira. Uma pessoa que não deixou se abater diante da situação que estava vivendo, sim ou não? Enferma, fraca, doente. O que saía dela? Sangue, e sangue é vida. Então a vida estava fluindo desta mulher. Isso aí nós podemos trabalhar e agora trazendo para a nossa atualidade, né? Quantas pessoas no nosso meio estão deixando vida sair de si? Já não tem mais força para estar na igreja, já não tem mais força para orar, já não tem mais força para jejuar, já não tem mais força para ler a palavra de Deus. Quantas pessoas estão anêmicas? Quantas pessoas, por causa dos problemas que tem acercado, ele está vivendo outros problemas com relação às emoções? Já pararam para pensar nisso? Porque isso também deve ter atingido essa mulher. Já pensou você não poder ser tocado? Você não poder se relacionar sexualmente com o seu esposo? Ou ser abandonado por ele por causa de um problema? Isso vai te gerar outros problemas. É muito grave a situação. Mas nós vemos aqui uma mulher que, apesar de todos os problemas, lutando, indo, procurando meios para resolver isso, ainda que os meios sejam os meios humanos, né? Isso, sabe, me faz lembrar outro detalhe. Você lembra daquela mulher que a Bíblia cita, eu não sei onde está registrado, não são nos evangelhos, que ela ia curvada e estava na sinagoga, num dia de sábado, curvada. A Bíblia fala 18 anos, né? 18 anos uma mulher curvada. Que lição! Mas ali no templo, na sinagoga, aprendendo da palavra de Deus. E ela ia. Quer dizer, a dificuldade dela não impedia ela de estar na casa de Deus, a fim de aprender um pouco de Deus. E indo à casa de Deus, curvada com o seu problema, a Bíblia chega a falar que era uma escrava, né? O diabo ali naquela situação, ela encontra com quem ali? Jesus. Então, o milagre acontece na vida dela porque ela estava indo à casa de Deus. Então, muitas pessoas hoje, por causa das dificuldades, deixam de vir à casa de Deus e deixam de receber a sua bênção. Entende como é que as coisas funcionam? A primeira coisa que o diabo faz, ele tira você de ler a palavra de Deus. Se a pessoa estiver perdendo o ânimo, você vai ficando anêmico. Você não consegue mais ler a palavra de Deus. Não é isso, pastor Julião? A pessoa já não consegue ler. No começo, vai diminuindo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um dos meios de nós crescer a nossa fé é lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto de falar as duas formas, apesar que a Bíblia fala que é ouvindo a palavra de Deus, mas lendo é uma maneira de se ouvir também, né? Se aprende a palavra de Deus. Então, o que faz? Primeira coisa. Então, ele tira a oportunidade, ele vai enfraquecendo a pessoa. A pessoa que lia todos os dias, ele passa a ler 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, 1 vez por mês, de 6 em 6 meses, daqui a pouco ele não está lendo. E também não está vindo na igreja, porque ele não tem mais força, não tem mais ânimo, porque a vida vai saindo dele, ele vai ficando anêmico. Então a mulher estava vivendo essa situação, uma situação de discriminação, uma situação que não tinha convívio social, não tinha convívio familiar, não tinha meio de trabalhar e que vivia isolada num canto. E acredito eu aqui dizendo eu mesmo, que ela procurou todos os meios de resolver este problema. Não só através dos recursos financeiros, mas todos os deuses possível, acho que ela se curvou, porque a situação é desagradável. Sim ou não?
Uma simples dor de cabeça nos incomoda, irmão. Agora, uma pessoa fruir de si sangue durante 12 anos, isso é muito triste, né? Então, essa é a situação desta mulher dentro desse quadro aqui. Quer dizer, uma dificuldade a ser superada. Não é dificuldade, é uma montanha de coisa difícil, né? Então, problemas familiares, problemas social, problemas emocionais, problemas financeiros. Pastor Juvenil. Fora da Bíblia um paralelo, certamente ela tinha a casa da sua família, tinha uma casa separada para ela, né? Separado. Logicamente que tinha. A Bíblia não diz, mas na realidade aí como é que ela ia conviver na família junto, lá não podia. Certamente tinha 2 casas naquele local. O pastor Samuel, na pregação que eu estava falando, ele fala que, assim como os leprosos tinham aquele lugar que era levado para fora dos muros, todas as pessoas nessas condições eram levadas para fora. Então, era um ambiente separado da comunidade. Então, tinha mesmo lá para o lado de fora, ela ia para o ambiente dos imundos, dos impuros. Certamente ali uma vila, vamos falar dessa forma, né? Hoje é difícil até de imaginar, ali tipo Vila São Cotolengo, coisa desse, tinha lá um ambiente que era apropriado para cego, aleijado, leprosos, a pessoas que estavam nesse período, né? Entendeu? Então, tinha um local apropriado. Então, era isolado, não somente da família, pastor Juvenil, mas de toda a sociedade, porque ela não poderia estar no meio da sociedade. Exatamente. Então, existia na época, lógico, não tão moderno como os nossos, esse lugar, e que era um lugar bastante discriminado, que as pessoas não queriam nem ir lá, passava de longe. Segundo o pastor Samuel, quando ele faz essa narrativa, falando da criança, era uma outra coisa, a Bíblia não fala disso, certamente ele deve ter visto isso aí no Talmud, né, porque o Talmud trata esses assuntos, eu tenho até alguma coisa a respeito do Talmud aqui, trata desse assunto, ele fala que, além dos pais levar a criança ou a pessoa com esse problema para fora da cidade, para fora dos muros da cidade, porque as cidades são muradas, eles eram obrigados ainda a gritar isso. Imunda, impura, imunda, impura, para que toda a sociedade soubesse que aquela pessoa era um imundo. Entendeu? Só assim eles sabiam e ninguém tocava, encostava ou chegava perto. É muito complicado, é muito triste. Diz o pastor. Por causa da situação da impureza daquela mulher, vivia às margens da sociedade judaica. Às margens da sociedade, era rejeitada de fato mesmo. Quer dizer, além de tudo aquilo que a lei instruía a fazer, lógico que eu falei que a lei ela vem no caráter de preservar. É a saúde, manter ali o pessoal. Toda lei ela é boa, irmão. Aí é santa, a Bíblia fala isso. Então, a lei ela não tem caráter ruim. Ela tem um caráter de preservar. Prova tanto, ou de colocar regras. Já pensou? Se você tirar a lei dos homens, ele se autodestrói. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso, não sabe? Tira as leis de trânsito aí, você vê a bagunça que vai virar. Todo lugar vai ter uma batida. Se você tirar a lei, então o homem se autodestrói. Então a lei ela vem sempre com esse caráter de preservar. Então Deus estava preservando a saúde do povo, então criou a lei, e de forma que, à medida que a sociedade vai crescendo, isso foi tomando um âmbito bem maior nas interpretações rabínicas, né? Então vamos lá. Então nós agora já descobrimos que a situação da mulher era muito ruim. Falta de dinheiro, não tinha aconchego familiar, né? Então tinha problemas familiares, não tinha também nada com a sociedade, era isolada da sociedade e não tinha recurso. Então ela estava vivendo e estava enfermo há 12 anos, que certamente estava anêmica e que certamente estava muito fraca. Por isso o texto aqui o tema é bastante interessante, né? É uma atitude de fé. Porque humanamente, observando todas essas características, lógico que falamos tudo isso em síntese, bem resumido, seria quase impossível essa mulher resolver esse problema.
por conta própria ali. Não tinha jeito, que ela já havia tentado de tudo. Eu já vejo ali, eu fico imaginando, nós, na atualidade, o que nós estamos vivendo nesses últimos, vamos colocar 2 anos ou 1 ano e meio. Lógico, nós estamos diante de uma pandemia, mas isso esfriou muita gente, esmureceu, trouxe desânimo. Sim ou não, irmão? Muito desânimo. As pessoas arranjaram muita desculpa, além do problema que temos, que é a pandemia. Então, acresceu o problema. Nós temos uma pandemia, que é perigoso, que tem que tomar todos os cuidados com relação a isso, mas aumentaram demais. E, quer dizer, aumentaram no sentido de não vir ao templo, para não vir orar, para não vir ouvir a palavra de Deus, para não ter comunhão com os irmãos. Colocou o templo no começo, agora não, um pouco menos, no começo, o único lugar que se contaminava era dentro da igreja. Foi essa a situação. Eu estou falando isso porque eu trabalho dentro de igreja. Eu sou assembleano, mas eu presto serviço para a fonte da vida. Eu vi as igrejas despencando. Nós fechamos várias igrejas. Era um absurdo. Você vê as pessoas passeando em shopping, supermercado, loteria, em todos os lugares, e quando o pastor, porque lá é um pouco diferente, o pastor, às vezes, quando é integral, ele fica lá na igreja, ele quer ligar para todos os membros, toda hora, então a gente fica lá o dia todo, eu chego a assistir 2, 3 cultos por dia, né? Porque eles têm culto 8, meio-dia, 3 horas da tarde, às vezes no templo, e ligando, e a desculpa que não podia ir com medo da doença. Então, cresceram, aumentaram o problema, a dificuldade, o desânimo, a anemia ficou muito grande. E as pessoas chegaram até a adoecer com isso. Problemas emocionais. Eu cheguei a acreditar no começo, não aqui, assim, quando a gente conversa com vários pastores, bispos, né? A gente vai, trabalha também lá junto com o apóstolo, então a gente conversa. Porque sabe que eu sou pastor, né? A gente conversa. Então, dava aquela impressão assim que, você quer pegar a doença? Vai para a igreja. Em casa não. No mercado não. No shopping também não. As baladas também não tem. Mas vai para a igreja que você pega. Era desculpa, irmão. O pastor ligava para o irmão, não, irmão, está muito perigoso, a doença está muito contagiosa, tal. Você entendeu, hein? Você viu o que o diabo faz, né? Estratégico, eu já falei isso. Primeiro, proibir os velhos. Por quê? Eu não gosto da expressão as pessoas de mais idade, né? Tirou as pessoas de mais idade. Por quê? É as pessoas que oram, que jejuam, que consagram, que estão na igreja. Ok? Então, vocês não podem ir. Foi proibido para eles. As crianças, que nós podemos dizer que as crianças, aquilo que nós devemos preparar, que vai nos ajudar lá no futuro, também não vai, as crianças não. Quase fez no Egito, olha, fica as crianças, fica os bois, vai só os homens. Tá, fica uma parte, né? Então, tirou. Quem podia ir, não vai. Quem gosta de ir, não vai. O jovem, vocês vai. Aí eu não vou. Entendeu? Foi fácil, foi. Ganhar essa guerra foi, ó. Ainda bem, irmão, que os pastores não caíram nessa cilada, né? Não tinha ninguém, mas a palavra estava sendo pregada através dos meios de comunicação. A oração não parou, a palavra foi ministrada e continua sendo ministrada, independente de quantitativo de pessoas dentro da igreja, ela vai continuar, porque como diz o pastor Walter no tema dos ensinos da terça-feira, a igreja não vai parar. Porque a Bíblia fala exatamente isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando eu falo isso, às vezes até nós não entendemos isso. Dá a impressão que nós está todo mundo dentro de um cercado, né? Segurando ali, o diabo tentando atacar, mas não é assim não, irmão. É o contrário disso. O diabo está com todo mundo aprisionado, dentro das muralhas, dentro das cocheiras, de trás das trancas, e a igreja marchando em rumo dessas muralhas, para derrubar as muralhas, derrubar as portas, para romper com isso.
Então, a igreja, ela rompe, ela marcha, ela não fica trancada. É o contrário. Então, as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja está marchando em direção a isso, a fim de resgatar aqueles que estão presos ou aprisionados pelo diabo. Então, esse é o nosso papel. Marchar e romper. Agora vamos para o segundo ponto aqui, né, irmão? Porque senão o tempo vai embora e tem outra coisa importante aqui. Então, nós já falamos da situação da mulher, falta de dinheiro emocional, uma doença, discriminação, enfim. Essa mulher sofria muito. E ela tinha um problema ali da questão cerimonial, eu já até falei. Então, segundo tom, os efeitos da fé. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Como que nós entendemos essa fé? Vamos falar dos efeitos da fé. O que é fé? Lógico, nós temos um texto logo de Hebreus aqui, logo na entrada da nossa revista, né, que fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam, né? Aí nós temos uma outra afirmativa, na verdade, aplicada, que fala assim: o resultado da fé conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus, e vai além daquilo que pedimos e pensamos, né? Hebreus também, ele traz o que é fé, dentro de uma síntese, porque é muito difícil você definir fé, né? Porque fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova daquilo que se espera, né? Mais ou menos assim que é definido. Mas eu gostaria de falar um pouco mais de fé. A gente vai ali para o texto vou fugir um pouquinho aqui, tá? Porque dentro dessa proposta do segundo tópico, nós vemos aqui, ó, vencer o preconceito, nós já falamos a respeito disso, e vencer a multidão, foi a atitude que ela tomou, né? E o terceiro, ela fala um toque especial. Antes de eu trazer essa narrativa que é bem simples, tem um texto na Bíblia que diz, eu vou até pedir aos irmãos para ler, porque a minha garganta aqui já vai indo, que está em Lucas. Ela é bastante interessante, essa passagem bíblica. Lucas, que ela vai tratar da fé. Deixa eu abrir aqui. Que é bastante interessante. Isto está aqui. Leia aí, quer ver? O tanto que é interessante, vamos ler aqui esse texto, sabe lá? Lucas 17, nós vamos ler o verso 3 e 4. Nessa Bíblia minha, ela é ampliada, por isso que eu estou pedindo os irmãos para ler, tá? 3 e 4? 3 e 4. Você vai ver aqui o tanto que é interessante essa fé que Jesus vai falar. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo, pode ler. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Isso. Veja bem, para nesse momento. Você está vendo Jesus falando de um relacionamento de pessoas, ok? Mas se a pessoa pecar com você, se você perdoa, se ele pecar durante 7 dias, você perde 7 dias, e tá, enfim. Só que na sequência disso, vê a resposta dos discípulos no versículo a seguir, que é o versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, o que? Jesus está falando para ele que a maneira de se relacionar, e quando os discípulos ouvem a fala de Jesus, ele fala assim, nossa Senhor, acrescenta a nossa fé. Nós vamos precisar de fé para fazer isso, ok? Aí eu chamo a atenção para esse tipo de fé acrescida. Interessante. Continua no texto. Vamos lá mais um versículo. O versículo 6. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o que Jesus responde para eles? Fala assim, acrescenta a nossa fé. Fala, se tiver fé como um grão de mostarda. Alguém conhece semente de mostarda? Eu não, deve ser bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Então, Jesus fala assim, se você tiver fé como semente de mostarda, você vai tirar a amoreira, e uma árvore, né? Arrega e vai para o meio do mar, vai se plantar lá no meio do mar. O que Jesus está querendo dizer com isto? Que pequena fé faz grandes coisas? Vamos entender o texto. Os discípulos acharam difícil perdoar as pessoas 7 vezes, ou mais. Quantas vezes perdoar, você é obrigado a perdoar. Então, aumenta a nossa fé, porque isso não vai ter jeito de fazer, né? Aí Jesus fala, se você tiver fé do tamanho dessa sementinha aqui,
você faz isso com a árvore. E tem um outro texto no outro negócio que vai falar que faz com que as montanhas se desloquem. Sim ou não? Como é que nós entendemos essa fé? Como um grão de mostarda. O que a Bíblia está querendo falar para nós? O que Deus quer falar conosco? Que se nós tivéssemos a fé minúscula, é isso mesmo que o que o texto está falando? Minúscula, nós é capaz de fazer uma árvore arrancada aqui e jogar lá? É assim que todo mundo entende, sim ou não? Quer dizer, precisa de pouca fé para fazer grandes coisas. Vocês acreditam nisso? Que com pouca fé faz muita coisa? Pois não é isso que Deus está falando. Deus está falando de potencial. Semente tem potencial. Escrever, nós vamos conseguir lá no... Quando você vai para outro texto na Bíblia, você vai falar assim, a fé de mostarda, quando é jogada no chão, ela planta e ela faz árvore. E quando ela faz árvore, até as árvores do céu aninham. Então, Deus está falando que se nós tiver fé que cresce, ou fé desenvolvida, nós dirá ao monte, faça isso ou faça aquilo. Então, o que Deus está falando para nós, a fé que traz milagre não é fé pequena. É fé desenvolvida, e se desenvolve a fé através da leitura da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus e através da obediência. Então Deus não está falando minúsculo, mas sim de coisa que cresce. Ok? Diz, pastor? Fé e atitude. Então é fé desenvolvida, porque se a semente ficar na palma da mão, ela continua semente, mas se você pegar a semente e lançar no solo e regrar, ela vai virar árvore. Então você fala, eu não vejo só uma árvore, eu vejo a árvore e vejo fruto, eu vejo fruto, eu vejo semente, eu vejo mais árvore, eu vejo mais fruto, eu vejo mais semente, então eu não vejo somente uma árvore, eu vejo uma floresta, cheia de frutos, cheia de semente, que está sendo plantada. Então a fé desenvolvida é essa fé que vai crescendo, de fé em fé. Então essa fé que é gerada no coração dessa mulher, que estava numa situação que ela não tinha força nem de andar. É uma fé que cresce. E a fé cresce pela obediência, pelo ouvir e pela a prática, né, da palavra de Deus. Então nunca mais você vai falar que é fé minúscula faz grande coisa. Mas fé desenvolvida faz grande coisa. Fé plantada faz grande coisa. Vira árvore, que vira frutos, que vira semente, que vai virando bosque. Entende? Então o texto sagrado, ele nos traz dessa forma. Porque daqui a pouco o irmão fala, não, nem preciso ler a Bíblia, porque se eu tiver uma fezinha, então tem ninguém... Já parou para pensar nisso? Se nós acreditar nessa coisa? Não tem ninguém mudando a topografia de nada. Você já viu algum monte ser deslocado? Alguém já orou para o pé de planta ali, falar, ó, sai daqui, planta ali na esquina? Também não. Então, que fé que nós temos, se nós acreditar nisso? Nenhuma. Se a semente de mostarda ela é tão pequenininha, nós ainda não conseguimos deslocar uma árvore de lugar. Então, não é isso que Deus está falando. Está falando para nós que nós temos de desenvolver uma fé a fim de receber os milagres de Deus. É acreditar na palavra de Deus. Aí nós vemos aqui no ponto da palavra de Deus, vencendo os preconceitos. A primeira coisa que a mulher precisava agora era vencer o preconceito. Ela era rejeitada, ela não podia tocar, ela não podia sair no meio das pessoas. É diferente do cego. O cego é colocado na beira do caminho e vai pedir esmola, ou sim ou não? Aí, de repente, Jesus está passando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, vem, ele corre por meio da multidão. Ele não tem esse problema de rejeição. A mulher não pode. Ela não pode. Certamente, ela tinha que ficar lá no lugarzinho dela, lá onde puseram ela, como diz o pastor Samuel, aos 12 anos de idade. Ela ia passar o resto da vida dela lá. Então, ela não pode. Então, ela teria de vencer, porque quem visse ela na cidade, até porque diz o pastor Samuel, que os pais eram obrigados a pessoa sair na cidade gritando, imunda, imunda, imunda. Então, toda a sociedade sabia que aquela mulher estava com aquele problema. Sim ou não? Se não, era muito fácil, né? Dentro da situação de sair o fluxo de uma pessoa, ela se ocultava, ninguém ficava sabendo, fazia o que bem quiser, sim ou não? E estava tudo certo. Mas no caso lá, a coisa era meio complicada, né? Já pensou?
Imunda, imunda, imunda. Toda a sociedade, então, fulano. Aonde você vai, todo mundo corre. Aonde você toca, ninguém entende. Hoje, só de falar de negão, o nego já acha ruim, né? Só eu que não acho bom, bonito. Eu também acho bom, rapaz. Eu até falei, esse negão aqui é uma benção pura, né? Eu gosto de ver o pastor Wagner, ele fala assim, o negão é bom, né? Bom, a gente é preto mesmo, que bobagem é essa, né, irmão? Tem gente entrando na justiça porque falaram que ele é preto. Nunca vi falar um negócio desse. Tem uns estranho. O cara é preto, está entrando na justiça porque xingou ele de preto. Isso é xingar de preto? Está falando que é, né? Preto é preto. Eu não quero que fale que eu sou preto, não. Aí. Tem sentido? Eu também sou de boa. Aí pronto. Vou entrar com o processo, pedindo indenização, uma série de coisas, né? Aí chega um preto lá entrando na justiça, eu estou entrando aqui pedindo uma indenização porque falou que eu sou preto. Mas tem um sobrinho que a gente chama de preto. Não gosta, não? Acho bom, eu mesmo falei, eu sou um negão. Fui para o Rio de Janeiro, né? Vou contar essa historinha rapidinho aqui. Aí fui lá para a ilha de Paquetá. É negão, né? Eu gosto de andar no sol sem camisa, está queimando lá, beleza. Rapaz, na hora que eu cheguei lá na ilha de Paquetá, tinha alguém lá pegando um solzinho. Eu fiquei loiro. Estava bronzeado. Meu. Não, e eu faço questão. Eu passei assim, falei, estou precisando pegar um solzinho. Falei para minha esposa, né? Eu achei que eu estava preto, menino. Põe ali, tem cor, viu, menino? E está bronzeadinho, pegando mais um solzinho, rapaz. Coisa boa, né? A pessoa não tem problema nenhum com isso, né? Maravilha. Minha esposa aqui olhando que ela é branquela, né? Ela falou, você não tem jeito não, né? Não tem jeito não, mas tem lógica. O que o preto está bronzeado pegando sol, né, irmão? Brincadeira, né? Eu estou brincando, né, irmão? Então, mas isso aconteceu mesmo, foi de fato, lá na ilha de Paquetá, tá lá no Rio de Janeiro. Então, vencendo o preconceito, a primeira coisa que ela queria, a primeira atitude que deveria tomar era vencer isso. E isso a gente se vence aonde? De que forma? Então, a primeira guerra a ser vencida, ela está na cabeça. Sim ou não? Você que quem de vencer os seus preconceitos. É ou não é? Então, essa guerra, ela começa a ser vencida aqui. Eu não sou o rejeitado, eu não sou o excluído, eu não sou o pior. Eu não sou o incapaz. A Bíblia fala que eu tudo posso. Sim ou não? Então, você tem que começar a vencer isso. Então, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou jejuar, porque Deus me garante a vitória. Sim ou não? Então, ela começa a vencer o preconceito. Primeiro, ela começa a pôr no seu coração, se eu tão somente tocar nas orlas do vestido do mestre, eu serei curado. Ela já determinou a bênção, sim ou não? Então, quer dizer, todas as dificuldades aparentes, ela agora rompe com essa palavra. Porque ela já venceu a guerra na sua mente. Ela já não se considera mais uma excluída, uma imunda, mas ela se considera uma pessoa que estava atrás do seu objetivo. E qual era o objetivo? Pegar na orla do vestido do Senhor, que ela seria curada. Só que para ela chegar até lá, anêmica, fraca, perdendo sangue, não podia encostar em ninguém. E ninguém podia ver ela no meio da multidão, sim ou não? Então ela resolve ir. Faz de conta, vamos pensar dessa forma, que ela resolve sair do cercado dos excluídos, ou dos imundos, né? Quer dizer, o aleijado vai, o coxo vai, o cego vai, o mudo vai, o surdo vai, todos eles vão e recebem a cura, porque eles podem sair, eles podem. O leproso não. O leproso, você vê que ele corre atrás de Jesus ali, e Jesus para conversar com eles, e eles recebem a bênção, né? Mas ela não pode ir, porque ela não pode estar no meio, ela é imunda, né? Assim como o leproso, né? Mas ela vai. Essa que é a atitude, irmão. Eu não sei o problema que os irmãos enfrentam, ou que estão passando. A primeira coisa é vencer a guerra que nós temos contra nós mesmos. Eu não posso, não dou conta, isso não tem jeito. Então, você vence isso e começa a marchar. Irmão, quando falamos, o nosso tempo já quase foi, né? Tocar na orla do vestido, você sabe que isso é bíblico, né? Sim ou não?
Vamos lá para o livro de Números, só para nós entender isso aí, porque isso não é coisa nova, não é uma invenção da cabeça da mulher. Até mesmo os evangélicos falam que muitos dos enfermos que iam até Jesus pedia para tocar nas suas vestes e eram todos curados. Todos que tocavam eram curados. Está no texto sagrado da palavra de Deus, né? Nos evangelhos. Mas leia lá no livro de Números, vamos ler 3 versículos, 37 ao 40. É 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Então, parei um pouquinho. Então, nas bordas das suas vestes, borda lá embaixo, faz franja. Presta atenção nesse detalhe, continua. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Na franja das bordas, lá embaixo, você põe um cordão azul. Nas 4 pontas. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então tá. Então o que é que Deus fala assim? Ó, você faz uma roupa, eu estou trazendo para a nossa atualidade. E nessa roupa você põe franja, e nas bordas dessa franja você põe os cordão, são 4 cordão azul. Nesse cordão tinha 5 nó. Porque isso fala, nesses cordão, representa a Torá, ou os 5 livros da lei, os 5 leis de Moisés, ok? Então, todas as vezes que a pessoa está andando com aquela roupa, ou ele está andando com aquela roupa, e todas as pessoas que via que eles teriam de lembrar da lei de Deus, certo? A lei de Deus, ela tem 613 preceitos, ok? A soma da lei, do nome dessa roupa, que é talit. Olha que meu hebraico aqui é ruim, tá? Então, é mais ou menos talit, e que se escreve TSI, TSI-T. Então, são 7 letras. A soma dessas 7 letras vai dar 600. Com 8, 608. Com 5, 613. Então, representando a 613 preceitos da lei de Deus. Então, o povo judeu já conhecia disso, que aquela roupa tinha uma representação. Então, aquela mulher é uma judia. Então, ela sabe que, tocando a orla do vestido, ou da roupa do mestre, ela estaria tocando na palavra, no preceito, enfim, ela estaria tocando em algo de Deus, que ela não poderia tocar em Cristo, porque ele é humano, ele estaria humano, mas se ela toca ali, é basicamente tocando na autoridade, na palavra. Então tem todo isso. O quê? Isso aí nós vemos nos evangelhos, o próprio Jesus lá, as pessoas tocando nele, sendo curadas. Então ela propõe isso no seu coração. Lógico que eu fiz uma síntese. E se depois os irmãos podem fazer pesquisa, é muito interessante essa questão da roupa, da orla, do vestimento. Ela foi modificada durante os anos. Então, deram o vestido lá, aquele negócio. Hoje é mais uma capa ou uma camiseta que tem essas pontas. Mas para eles tem um significado muito importante. Você vê a importância do significado disso? Que quando eles olham para aquilo lá, fazer lembrar que eles não deveriam pecar, não se prostituir. Então, todas as vezes que ele está vestido com aquela roupa, ele está lembrando da lei de Deus. A lei de Deus está chamando a atenção para eles. Ó, não faz isso, não faz aquilo. Interessante, você está querendo cuidar de Deus, né? Então, traz a memória. Então, vai tocar na coisa errada, lembra dos preceitos, lembra da lei. Então, a própria roupa deles já era uma maneira deles estar cumprindo a palavra de Deus. Então, a mulher agora propõe ir e tocar. Então, ela tem de romper com preconceito, romper com a multidão e chegar até Jesus e tocar na veste do Senhor. Irmãos, falando aqui é muito fácil fazer isso. É ou não é? Para mim é. A multidão ali, passa, empurrou, chega e pá, tocou. Sim ou não? Mas para uma pessoa imunda não é fácil. Você vê a palavra de Deus, ela é tão detalhista nisso aí, pastora, que ela chega a falar o seguinte, que ela vai por detrás, ela não vem de frente. Ela quer ir escondida. Ela vai arrastando. Ela não pode tocar nas outras pessoas. Porque se toca nas outras pessoas, toda a multidão vai ficando imunda. Então ela vai arrastando, ela vai se esticando para poder chegar. Esse esticar fala do esforço, irmão, que nós temos de fazer para conseguir a nossa bênção.
de correr, de ir atrás, de lutar, de perseverar, de obedecer à palavra de Deus. Então não basta simplesmente eu chegar no começo do ano, como fazemos todo ano, e criar um projeto. Mas esse projeto tem de ser apresentado a Deus. E eu tenho de trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, quem de me esforçar é estar na oração, estar no jejum, estar na igreja, buscando para que um milagre aconteça. Eu até falei no domingo passado, quando Deus fala com Josué para ir pegar a primeira cidade. A cidade era o início da bênção que o povo de Israel, era começar a tomar posse da bênção. Os irmãos já pararam para pensar no detalhe daquilo? Você tem de roer 7 vezes, e no último dia, umas 7 vezes no último dia, e depois você tem de gritar. Se alguém falar para você, eu não vou fazer isso não, isso é bobeira, é ou não é, irmão? Não é muito mais fácil eu pegar as armas e derrubar o muro? Aí Deus manda eu ficar rodando aquele negócio lá, parecendo uma coisa de bobo, sim ou não? Aí no último dia, quantas voltas você vai levar? Deve dar alguns quilômetros, né? Então 7 voltas em volta daquele negócio, e depois buzina e um povo, está parecendo que ia quebrar um cristal, né? Uma muralha daquela grossura. Então, se você humanamente vai pensar, você não faria. Eu vou ficar rodeando não, né? Às vezes a pessoa vem um dia, vem 2 dias, vem 3 dias, desiste, fala, não, isso não vai dar certo não, isso é bobagem, essa campanha é bobeira, não, irmão? A cruz do meio, isso aí não vai dar certo não. Ele já fala que não vai dar certo, mas a mulher falou o quê? Que estão somente tocar. Então ela começa a rastejar, começa a ir, ela começa a romper as dificuldades, então ela vai até o objetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tirar o olho do seu alvo, você vai ver os obstáculos. Isso é fato, irmão. Se você cravar o seu olho com isso, qualquer atirador sabe disso, né? Até porque eu passei pelas Forças Armadas, né? Você vai atirar no alvo, aí fica lá, você está concentrado, pelejando, de repente o cara dá um tiro do seu lado. Por quê? Para ver se você assusta. Se você assusta, você não serve para ser atirador. Você vai estar no meio da guerra, como é que faz? Você não vai acertar o alvo, você vai... Entende como é que é? Então faz barulho, né? Eu não sei se o irmão sabia, mas eu era do Pelopes, do Exército. Era MB como atirador também. Não sou um atirador de ali, não era. Mas eu tinha uma nota boa como atirador. Eu conseguia concentrar a munição no alvo, agrupada. Não é acertar o alvo, é agrupar a munição no alvo. É diferente. Acertar o alvo, todo soldado basicamente acerta o alvo com um tiro. Quando a gente fala acertar o alvo, você tem que acertar 3 tiros o mais próximo possível. Entende como é que é isso? Então não é um tiro, 2, 3. Então quando nós tira o foco, a visão do alvo, a pastora Ney falou isso num culto de ensino na terça-feira. Quando você tira o olho do alvo, você vai ver as dificuldades. Você vai ver a muralha, você vai ver a impossibilidade, você vai ver a multidão, você vai ver as pessoas se discriminando, porque você perdeu o foco. Então você começa a ver as dificuldades. Mas quando nós olhamos para o alvo, Cristo, eu quero a orla do vestido dele, eu quero tocar. Então você anda, as portas vão abrindo, as montanhas vão aprenando e os muros vão caindo na nossa frente. E nós vamos marchando até tocar o alvo e receber a bênção. Agora os benefícios, e eu já terminei aqui. Os benefícios, né, irmão, da fé. Aí a palavra de Deus fala assim, é experimentar o poder de Deus, porque quando ela toca, o próprio Cristo agora no meio da multidão vira, quem me tocou? Dá até de sorrir, né? A multidão está apertando, alguém vai, quem me tocou? Uai, Jesus está pegando muito sol, né? Está delirando, né? Os apóstolos chegam e falam, uai, Senhor, está todo mundo te apertando, empurrando aí, como é que é? Mas foi um toque diferente. Um toque que do Senhor saiu virtude. Então você vai sentir o toque de Deus, né? Eu já estou passando aqui, já devolvendo. O segundo ponto vai falar reconhecido publicamente. Então Jesus agora chama a atenção. Lembra que aquela mulher é excluída da sociedade. Quem me tocou? Logicamente ele sabia quem havia tocado. E ela vem e confessa. E traz todo o relatório. Aí, o que basicamente isso significa? Que Deus está integrando ela na sociedade. Porque da agora para frente, toda a sociedade que sabia que era uma mulher imunda, agora sabe que essa mulher foi curada e está purificada. Então,
Jesus agora naquele momento faz exatamente isso, e ela coloca a exposição dela publicamente. E a outra palavra que ele fala, vai, que a tua fé te salvou. Você vê que já não fala de uma hemorragia, mas fala mal, porque não era somente a doença física, ou somente aquela hemorragia, tinha as doenças emocionais. Então Jesus agora, com o toque daquela mulher, ela recebe paz, ela recebe a salvação e ela recebe a cura da alma, entende, irmão? Então é uma cura completa e instantânea no momento que nós tocamos em Jesus. Então venha hoje e toca no Senhor e receba a sua bênção. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Logicamente o tempo é nosso amigo, né? Poderíamos ter falado mais coisa. Os irmãos percebem que não deu nem de ler muitos versículos, que são versículos conhecidos bíblicos, mas eu agradeço os irmãos por ter me ouvido, e que continua orando por nós, continua lutando, continua buscando os seus objetivos, continua fazendo com que esta fé cresça, ouvindo a palavra de Deus, né? Lendo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu já passo aqui, eu devolvo o pastor, né, que estará. Obrigado, pastor Walter. Eu quero avisar o pastor Wagner, pastor Zé de Moraes, eles me ligaram, eles estão na cruzada no dia de hoje, né? Tem uma cruzada, ele falou, a igreja me passa a memória, estão numa cruzada lá, por isso que não estão aqui. Eu quero agradecer ao pastor Walter, que pediu para mim ministrar essa lição no lugar dele. É muito difícil substituir o pastor Walter, porque o conhecimento, a sabedoria que ele tem de Deus não é fácil, né? Então eu senti aqui um pouco apertado. Já devolvo aqui, pastor Walter, pode vir, porque senão não para de falar, né? Pega um outro microfone aí. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe o pastor Aldemiro, superintendente, né, da nossa escola bíblica dominical, que tem sido uma bênção. Deus continue te abençoando, você, sua família, prosperando na palavra, no conhecimento, na sabedoria. E agradecer ao nosso pastor presidente, né, por nos conceder essa oportunidade, confiar em nós na nossa pequenez, diante da grandeza imensurável do nosso Deus. Uma manhã, como eu gosto de dizer, né, ensolarada, bonita. Daqui um pouco, um almoço daquele, né? Muito bonito, abençoado, um banquete que Deus permite a todos nós. Você que está em casa, um grande abraço. Pastor Toninho, creio que deva estar nos ouvindo lá. A recuperação, teve uma cirurgia essa semana, transcorreu tudo bem. E os demais irmãos, né? Foi aqui justificada a ausência do pastor José de Moraes, pastor Wagner, eles estão numa cruzada, e outros irmãos que estão com eles. Então, lição maravilhosa, me faz lembrar aqui, pastor Aldemiro, um estudo que nós aprendemos aqui, todos nós juntos, sobre fé e atitude. A fé precisa ter atitude como andar em mão dada, né? Que adianta ter fé e não ter atitude. E aqui, esse exemplo aqui, de Marcos, capítulo 5, traz aqui uma referência sobre os efeitos da fé. São predicados em um mundo tão turbulento que nós estamos. Satanás tenta fazer com que os cristãos estejam muito ocupados, sem tempo, e aí invade o campo de batalha que é a mente, fazendo as pessoas não ler a palavra, porque a fé sem a palavra ela é vã. Eu preciso da palavra, alimentar da palavra como eu bebo água. A palavra de Deus, se a gente descuidar um pouquinho, a gente fica disperso. E aí, esse capítulo aqui, 3 pontos aqui de milagres, né? Esses evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, traz aí o que Jesus opera e ainda vai operar. Milagres e maravilha. Primeiro, o primeiro milagre aí, Jesus expulsou o demônio daquele cidadão ali de Geraseno. O cara fazia 1000 proezas, né? Na força do cão. Jesus chegou, ele já se intimidou e correu. O que tem os contigo? Não está vindo antes do tempo? Jesus expulsou e eles foram ali naquela manada de porcos. Segundo, Jesus cura a mulher
com hemorragia. Né? Tinha 12 anos que essa mulher sofria com isso. Aí acontecia ali o preconceito, e ela, no exercício da fé, para vencer os preconceitos, ela quebrou a barreira moral, social, né? Invadiu ali a multidão, e sabia que tão somente tocasse em Jesus, os problemas dela iam ser sanados. Que jeito que eu toco em Jesus hoje? Pela fé, através da palavra, lendo, crendo, obedecendo a palavra, né? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. É isso que nós aprendemos a cada dia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A cruz é o objeto da nossa fé. Representa Jesus, morreu lá na cruz pela minha vida. Então eu tenho um pecado, eu sou pecador, eu tenho um DNA genético, adâmico, que é o pecado. Então todo dia eu confesso, Senhor, me perdoa na minha fraqueza, no meu pecado, me ajuda a prosseguir nessa caminhada, nessa jornada, nessa maratona ascendente ao céu que estou caminhando. O cristão precisa entender disso. Pastor Aldemiro transcorreu isso aqui muito bem. Então, olha, ela venceu o preconceito, venceu a multidão. Quanta multidão que tem por aí fora, fazendo com que o povo venha, a nossa fé venha ofuscar. Quanto entretenimento, kit pecado que tem por aí, faz com que a gente fica ali, né, opaco na fé. Então, nós precisamos ter esse exercício de fé. E o terceiro milagre nesse capítulo, né, capítulo 5 de Marcos, Jesus acorda a filha de Jairo, que já estava considerada como morta. Jesus fez o milagre, né? São 3 milagres dentro desse que compõem aí esse capítulo. E aí um toque especial, dentro desse tópico 2, aí fala dos efeitos da fé. Nós precisamos, além de vencer preconceitos, nós precisamos vencer a multidão do pecado, a multidão que está aí fora aí fazendo tudo que é tipo de coisa, todas as mazelas que contraria, vai na contramão da palavra de Deus. Aí nós precisamos ter esse exercício da fé, né, experimentar o quanto que Deus é poderoso para a nossa vida. Então nós precisamos fazer esse exercício. E essa lição de hoje, ela traz aí para nós, eu lembrei aqui, o duplo objetivo da fé. Me fez lembrar isso aqui. Primeiro, eu tenho que ter confiança absoluta. Primeiro, eu tenho que ter confiança absoluta. Piamente eu tenho que crer na palavra de Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, a dificuldade, as coisas que tem por aí começam a invadir, eu começo a ficar duvidoso, eu estou fora desse objetivo da fé. Então, primeiro ponto nosso, e quantos heróis, né, do passado, né, do ateu Antigo Testamento, exercitaram a fé em Cristo Jesus, porque conhecia Jeová, o Deus do milagre, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou as pragas no Egito, o Deus que guerreou por Israel e guerreia até hoje por Israel, que somos nós. Então precisamos ter esse foco na mente, esse duplo objetivo da fé. Primeiro, confiança absoluta na existência de Deus. De que forma? Deus é Pai eterno, Deus é imortal, Deus é invisível, é o Deus que nós conhecemos, é o absoluto, é o leão da tribo de Judá, o Deus forte, o conselheiro, Pai de eternidade e príncipe da paz. Esse é um dos pontos, né, de um objetivo da fé. 2 sentidos. Segundo, ter certeza que Deus galardoa os que o buscam de coração. Eu preciso ter um coração compungido, um coração voltado, um coração com todos os ingredientes da fé, crendo em Cristo Jesus. Tenho dificuldade, tenho problema, tenho dúvidas, como é que vai ficar meu futuro? E agora, como que eu vou fazer? Deus está conosco. Então precisa ter esse duplo objetivo de fé. A confiança absoluta na existência de Deus, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o libertador, que Ele é o restaurador, é Ele que vai nos levar para o céu. O cristão precisa ter isso na mente. Segundo, ter certeza que Deus vai dar o galardão. Nós não estamos aqui fazendo utopia, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui brincando, enganando a nós mesmos, nós estamos aqui com um objetivo final, fé para a nossa salvação. Então, o tópico 3, desfrutando os benefícios da fé. Reconhecer que Jesus é absoluto sobre todas as coisas, ter certeza de salvação e paz. Nós precisamos reconhecer, né, publicamente a nossa fé. De que forma? Fazendo parte da grande comissão, anunciando que Jesus salva, cura, liberta, transforma, traz paz, alegria, gozo, esperança,
confiança, vitória. A cada manhã está conosco, está entre nós, habita em nós, cuida de nós, todos os dias está entre nós. Sim. Ela ouviu, é através do ID. Ouvindo, bem lembrado. A palavra sendo anunciada, e Jesus vendo. Exatamente, 2000 anos Jesus está anunciando. Hoje Jesus está anunciando, nesta manhã, anunciando para nós que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus do passado, do presente e Deus do futuro. Muito boa essa lição, né? A conclusão aqui, tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher, em todos os aspectos. A restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor, a paz, que não teve em 12 anos, em segundos, com apenas um toque de fé, ela alcançou. É assim, ó, o milagre de Deus é instantâneo, não é um piscar de olhos, porque Ele é poderoso, é Ele que nos dá força para poder estar caminhando e vencendo. Deus abençoe os irmãos, não absem, né, o empenho aqui, o esmero, Aldemiro, Deus abençoe, uma lição maravilhosa, muito bem explanada aqui. Logo mais à noite nós vamos ter o culto de celebração a Deus, adoração, comunhão, todos em um só pensamento. Estaremos aqui louvando, tributando a Deus, honra, glória, e a juventude vai estar aqui movimentando, né, junto com o Espírito Santo, sendo conduzido na direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Tá. Os jovens estão ali na outra sala, no anexo, né? E nós vamos dar o encerramento. Deus abençoe toda a composição da Escola Bíblica Dominical. Você que nos assiste, né? Ore, divulgue, participe, venha, está conosco logo mais aqui à noite. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Agradecer a Deus por essa manhã. O mês de julho, nós já caminhou aí, a metade do mês de julho já rompeu. E aí nós estamos caminhando agora com um passo ao final de 2021, já daqui um pouquinho aqui que nós falamos, né? Daqui um pouquinho já estamos com os pés lá em 2022, se assim Deus nos permitir. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa riqueza, ajuda-nos na nossa fraqueza, Deus tem misericórdia de nós, precisamos desse toque especial da fé em Ti, ó Deus amado, no exercício, ó Deus amado, no objetivo, ó Deus amado, saber que o Senhor é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, saber que o Senhor é o galardoador de todo esse exercício da nossa fé, haverá uma recompensa para aqueles que permanecer nessa batalha, nessa jornada, Senhor, porque nas nossas fraquezas nós não damos conta, mas o Senhor é absoluto, o Senhor é instantaneamente, ó Deus amado, renova as forças, revigora a igreja não vai parar, porque nós confiamos no Senhor, e estamos aqui num comportamento para a nossa salvação, no exercício da fé. Ajuda-nos, ó Deus amado, estenda suas mãos sobre nós, ó Deus amado, continue com elas sobre nós, nos ajuda a caminhar, nos abençoe, ó Deus amado. Assim pedimos e oramos a Ti com muita humildade, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Bom almoço a todos. Vão ensaiar? Não precisa fechar banheiro, não fechar nada, não? Não precisa não, né?